realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandro, faço parte da área de cultura de desenvolvimento e a apresentação de hoje é um trabalho em conjunto do time de cultura de agilidade, que tem dentro da área de cultura de desenvolvimento, da Squad, Cultura de Agilidade. E, bem, o tema de hoje foi um tema, inclusive, que foi pedido, né, numa Warren Talks que teve aí para trás, não sei, umas 3, 4 Warren Talks para trás, e eu achei super pertinente isso ser questionado, né, falar um pouco sobre Kaizen dentro de um time de desenvolvimento de software. Bem, pode passar para o próximo slide, por favor, João? Começar com essa frase aí, pessoal, só para a gente poder entrar todo mundo na mesma página, né? Qualquer coisa que não evolua está condenada a se extinguir. Isso é massa, porque a gente vê isso tanto na natureza, como a gente vê também nos objetos materiais, né? Tecnologia, a própria natureza nos ensina isso também. Então, existe um processo evolutivo rolando, você queira ou não. Só que se a gente ignora esse processo de evolução, a tendência é que a gente sofra e que, aos poucos, a gente também deixe de existir, né? De alguma forma. E isso tem acontecido com cada vez mais velocidade, né? Dada a velocidade com que as coisas andam no mundo, principalmente na área nossa, né, área de tecnologia. Então, quando a gente fala de Kaizen, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhe, ele está, na verdade, falando de uma forma de sobrevivência no mundo que a gente vive hoje. Então, por isso, ele é extremamente importante, né? Eu não gosto muito de denominações, né, porque eles acabam deixando as coisas engessadas. Quando a gente fala agilidade, ou a gente fala Kaizen, isso é só uma palavrinha, mas por trás dessa palavra existe um conceito que existiu muito tempo antes de batizarem ela, né? Então, eu vou dar um exemplo agora. Pode passar para o próximo, por favor? Então, aqui, rapidamente, né, a gente vai falar um pouco dessa palavrinha Kaizen, esse apelido, né, que foi dado para o processo evolutivo, que, na verdade, existe desde o início dos tempos, mas a palavrinha Kaizen é bem nova. E daí, em seguida, falar sobre os inputs, o que é importante de entrada para uma melhoria contínua, o diagnóstico, a saída, os outcomes, que nós temos aí até o Andrei, ele está participando. Se tiverem dúvidas e quiserem se aprofundar em outputs e outcomes, o Andrei é uma excelente referência, aprendi com ele, inclusive, essa diferença. E, em seguida, por último, cerimônia e cadência, que a gente pode deixar por último. Vai ser rápido, tá, pessoal? Vai ter tempo para a gente conversar. Vamos para o próximo. Bem, Kaizen, como e quando surgiu?
A palavra Kaizen é uma palavra japonesa, de origem japonesa, e surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Eu não quero falar de papo chato, né? Ficar falando de história, datas, nada disso, mas olha que interessante, houve uma grande crise, né, com a Segunda Guerra Mundial, e os japoneses, eles se viram num contexto onde as políticas que eles adotavam, a maneira que eles se comportavam antes da Segunda Guerra Mundial, tornava eles um dos países que mais produziam e melhor produziam carros na época. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, o ambiente mudou tanto que o que eles faziam dava o efeito contrário. Então, olha só o que é interessante, né, do processo evolutivo. Se você faz as mesmas coisas desde quando nasceu, vai chegar uma hora que vai ficar ridículo, né? Pô, cara, tu tá com 40 e poucos anos, ainda tá tomando leitinho, pantufinha no pé, e tá tendo o mesmo comportamento que você tinha quando você tinha 4 anos de idade. A natureza, ela exige, o ambiente está sempre mudando, e ele exige que a gente se adapte a ele, ou se adapta, ou, né, começa a se prejudicar. Então, o que os japoneses fizeram? Depois da Segunda Guerra Mundial, eles viram que o que eles faziam, na verdade, era um tiro no pé, né? Então, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que criar um modelo onde eles pudessem mudar rapidamente e não dependesse, não engessasse mais as políticas, pudessem tornar elas mais ágeis, mais adaptáveis, né? E daí que surgiu o Kaizen, que traduzindo é um processo de melhoria contínua. Em outras palavras, mas é esse o conceito de Kaizen. Vejam só, o Kaizen, a palavra Kaizen surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, mas na verdade o conceito Kaizen existe desde o início dos tempos, desde o Big Bang, seja lá qual for a crença que vocês tenham, desde o processo inicial do universo existe o processo de melhoria contínua. Só que foi dado esse apelido, e esse apelidinho Kaizen, ele acabou sendo super marqueteiro. Hoje o mundo todo ouve falar Kaizen, 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 mas na verdade isso está impregnado em todo o nosso cotidiano, está impregnado em relacionamento, está impregnado nas nossas veias, está impregnado no nosso trabalho, porque, cara, se você não tem um processo de melhoria contínua, pode ter certeza, você vai tender a ter um péssimo relacionamento, vai ser um péssimo ser humano e, com certeza, um péssimo profissional. Então, é uma necessidade que não tem como ignorar. Próximo slide, por favor. Então, qual que seria a ideia, gente, só dessa conversa nossa de hoje? Poxa, pensar assim, pô, o que seria um modelo, né? É uma sugestão de modelo para Kaizen, né? Para a gente poder ter dentro de um time. Daí tem um modelo como que eu vou fazer para apresentar esse modelo para vocês? Eu vou começar falando dos inputs, as entradas para essa reunião, para essa conversa de Kaizen, esse modelo de Kaizen. Em seguida, uma vez com os inputs na mão, um diagnóstico. Depois do diagnóstico, naturalmente, os outputs, que ações vamos tomar. E em seguida, os outcomes, que significa que resultado essas ações podem nos dar. Né? E em seguida, uma cadência, para que depois vocês possamos nos reencontrar e falar se deu certo, né, essa reunião, se essa reunião realmente trouxe outputs e outcomes que realmente trouxeram resultados. Então, quanto a inputs, né, pode ir para o próximo slide. Qual que seria um input interessante, né, para a gente trabalhar um processo de melhoria contínua? Nós precisamos de uma base de informação, nós precisamos de informações, o input seriam informações que mostrem como nós estamos. Só que não basta falar assim, ó, pô, como nós estamos, é como se eu fosse perguntar para cada time hoje, poxa, como vocês estão entregando, como foi a última sprint, por exemplo, vamos supor que é um time que trabalha com sprint, como é que está a sprint atual, como foram as entregas da sprint atual, foram X, e daí eu comparo, só que só essa informação não basta, a gente teria que ver uma linha do tempo, então o ideal seria uma informação que pudesse trazer uma linha do tempo e nos comparasse hoje com nós de ontem. Então, o que eu teria? Teria informações atuais e teria informações da linha do tempo, mostrando como é que está a nossa curva de comportamento. Poxa, nós estamos melhorando ou estamos piorando? Né? Que é uma forma interessante de a gente avaliar se está tendo melhora, né? Se a gente fica preso só nos números atuais, a gente não tem uma noção se estamos melhorando ou piorando, mas se eu consigo ver uma linha do tempo, aqui tem um exemplo, né, eu fiz uma gambiarra aqui num gráfico só para poder imaginar as entregas e o tempo. Então, poxa, eu estou vendo mês a mês se estamos melhorando ou piorando.
E à medida que esses inputs vão nos dizer assim, vão nos ajudar no diagnóstico, né? De que forma, né? Pode ir para o próximo, por favor? O diagnóstico, pode ir para o próximo. O diagnóstico seria o quê? Olhar para as entregas do período atual, e a pergunta que a gente vai fazer para as entregas do período atual, que vai estar mostrando nas informações, nas métricas lá, seria o quê? O que a gente muda no nosso processo para que isso não se repita? Vamos supor que a gente está olhando para uma situação atual que ela não está boa, baseado numa comparação com o nosso passado. Poxa, nós já entregamos muito mais valor, ou nós já entregamos com muito mais agilidade ou velocidade. Por que a gente entregou tão mal nessa sprint? Então, uma pergunta que seria uma pergunta que ela contribui muito no processo, é perguntar o que mudar no nosso processo para que isso não se repita. Porque quando a gente fala de time, né, um time, a gente tem que considerar que o problema numa entrega, ou entrega de valor, no processo de desenvolvimento de software, nunca é do ser humano, nunca é de uma pessoa. Porque se você faz uma reunião dessa e procura um culpado, uma pessoa, a gente já vê aí que não tem um team building interessante, e quando você procura um culpado, imagina, vamos entrar numa reunião, galera, aqui, ó, estamos em 33 pessoas nessa sala, uma dessas pessoas ou mais são responsáveis pela caca que deu. Cara, quem que vai querer, isso vai fazer com que as pessoas tenham medo dentro da reunião, cria um clima de medo, de tensão, de exposição, ainda acaba expondo a pessoa de maneira super desconfortável, e há uma tendência, né, querendo ou não, somos humanos, e a gente tem medo, e tendo medo, a pessoa querer mentir ou omitir qualquer tipo de ação que faça parecer que ela é responsável por toda a caca. Então, o foco, e é legal que os valores que nós carregamos, é os valores de que a gente considera que todas as pessoas são honestas, né? E considerando que todas as pessoas são honestas e que você tem um time que você confia em todos no time, a gente não procura mais problemas nas pessoas. A gente procura problema no processo. É sempre o responsável, o culpado, na verdade, é o processo. Então, o diagnóstico, ele é focado no processo. Então, por exemplo, o cara foi lá, por exemplo, e fez um deploy de uma feature e deu a maior caca. Como que vai ser a pergunta? Puxa, o que fazemos, até que se descobre, né, que foi feito um deploy de maneira equivocada, que acabou gerando uma caca em produção. A pergunta é, o que fazer para que isso não se repita? Né? Como mexer no processo para evitar que isso aconteça? Porque seja lá quem foi que fez, e talvez até se saiba, porque quando você trabalha com essa cultura dentro de um time, as pessoas não se escondem, elas levantam a mão e falam assim, ó, galera, eu fiz o deploy, né, foi tal, poxa, e acabei fazendo o deploy sem ter executado o comando padrão que a gente costuma usar lá no Git, ou enfim. E essa pessoa vai se colocar por quê? Porque ela sabe que a cultura do time não é de expor a pessoa que colocou o problema. Ela ali está ajudando na causa, e a partir daquilo ali ela vai ajudar as pessoas a pensarem em alguma nova política para que isso não se repita, que ninguém lá no futuro também faça. Se for olhar bem o diagnóstico de um time que faz Kaizen, ele não está, o mais importante, assim, só para você entender, o maior valor entregue não está na squad, ou no time que está fazendo. Eles estão resolvendo a causa de um problema que pode ser global e sistêmico. Ele pode estar ajudando a causa do problema de um time com relação a algum problema que rolou, ela pode estar resolvendo um problema global dentro da companhia inteira. Isso que é o fantástico, porque se quanto mais na causa a gente for e menos superficial formos, mais a gente contribui com toda a empresa. Então, isso é fantástico, sabe, Imagina todos os times fazendo um Kaizen dessa maneira, procurando questionar, procurando um erro no processo, procurando ir lá a fundo. Cara, a empresa vai estar evoluindo de uma maneira incrível, né? Mais ou menos como funciona o nosso organismo, né? As células, à medida que elas evoluem individualmente, elas contribuem com a saúde global. Mas se a gente não trabalha dessa maneira, e o diagnóstico, ele é pouco discutido, ele não se coloca valor no diagnóstico e não se procura ir muito na causa, fica só num elemento superficial, vamos resolver o problema da nossa squad aqui, bola para frente, temos que entregar e tal, não tem tempo para ficar batendo papo sobre isso. A tendência é que só aquela célula trabalhe, querendo se cuidar e se reproduzir,
e compromete toda a saúde do corpo. E aí a gente descobre o quê? Que na medicina a gente chama de câncer, né? O câncer é quando uma célula só se preocupa com a vida dela, e ela está pouco se importando com as causas que pode gerar no corpo inteiro. Então, até se tiver alguém aqui, eu sei que o João Vieira é da saúde, mas não é médico, né, João? Mas é da saúde. Então, o câncer, ele tem essa proposta, a própria natureza nos ensina isso, né? Então, por isso que isso é um ponto importante, podemos discutir mais. O problema nunca é nas pessoas, tá? O problema é sempre no processo. Nesse modelo que eu estou mostrando, né? Vamos lá. Para frente, mais um slide, por favor, João. Então, poxa, agora a gente falou dos inputs, que seriam algum tipo de métrica que o time vai combinar para trabalhar numa linha do tempo, para poder ver se há um aperfeiçoamento ou não. Só lembrando, né, antes de entrar nos outputs, se está aperfeiçoando, a linha do tempo está mostrando que está tendo progresso ou estabilidade, é porque as coisas estão indo bem, então as políticas se mantêm. Mas se a gente começa a ver que há uma há uma queda, ali é um ponto interessante, talvez tenha um outlier ali, talvez tenha um ponto fora da curva mesmo, talvez tenha um contexto super especial que surgiu, uma bomba que caiu no colo, sei lá, mas tudo isso vale a pena ser discutido, porque são questões que vale a pena te perguntar, puxa, o que fazer para que isso não se repita? Isso gera reflexão, né? Então, vamos para os outputs, né? Os outputs, então, seriam, uma vez feito o diagnóstico e se descobriu a causa, a gente precisa saber o que fazer na política, o que mudar na política. Só que, gente, política arrepia todo mundo. Eu sei, principalmente nós aqui que trabalhamos com eu sei que aqui a gente tem como é que é nós temos um mindset bem para frente, assim, uma forma de pensar, né? Senão nós nem estaríamos trabalhando junto aqui. E a gente não gosta de coisa antiquada, né? Ultrapassada, defasada. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte, eu já vi, tá? Eu já ouvi na company algo assim. Gente, quando se fala de manifesto ágil, o manifesto ágil nunca falou que nós não devemos documentar. Ele nunca foi contrário à documentação, né? Eu falo isso porque está lá no site do Manifesto Ágil, né? Para todo mundo ver. Ele não fala assim, ó, eliminar, né? Todas as documentações. Não diz isso. Ele diz valorizar mais o software rodando do que documentações extensas. Então, na verdade, o que ele está falando, sim, é importante a documentação. Ele não está falando que não é importante a documentação, mas a gente tem que documentar só aquilo que é o mais importante, né? E não ficar documentando coisa que não faz sentido. E nesse caso do Kaizen, a gente precisa documentar a política, no mínimo. Sei lá, pega uma ferramenta como o Notion da vida lá, o cara tem lá, talvez, um Notion do time, e ter um lugar para a política adotada, por exemplo, num board de delivery. Qual é a política que a gente adota ali? Dando um exemplo, né? E ali coloca as políticas. Porque uma vez documentado ali, é inquestionável, entende? Uma vez que a gente faz um diagnóstico e muda uma política, pronto, a partir de agora o comando para o deploy no Git vai ser tal, o exemplo que eu estou dando. A gente coloca isso lá, e uma vez que está registrado, está escrito, não tem, é inquestionável, certo? Então fica até mais fácil de ter uma conversa, né? Então você vai perguntar assim para a pessoa, pô, por que você fez tal coisa? Até porque a gente não foca nas pessoas, né? Mas você vai direto ao ponto, assim, o que fazer para que isso não se repita? Ou será que temos... Às vezes vai ter até um problema de alguém que talvez não esteja alinhado com as políticas do time, e daí a solução vai ser diferente. Vocês vão trabalhar com as pessoas, a gente vai trabalhar discutindo com a pessoa para ver por que houve essa discrepância entre a ação, o comportamento que teve e o que estava documentado. Então, é importante estar documentado, porque os outputs de um Kaizen é ir lá no documento compartilhado na tela com todo mundo vendo e mudar a política, ou acrescentar uma política, ou eliminar uma política, né? E não precisa, e são políticas curtas, gente, coisas simples, entende? Só para poder ter um norte, né, de como a gente se comporta para que o nosso processo rode. Esse é o output. O output é o quê? Mudar a política na documentação. Pode ir para o próximo, por favor. E aí vem os outcomes, que seriam os resultados, né? Daí qualquer coisa o Andrei me corrige, Andrei, já que tu está na apresentação, mas os outputs, eles são as ações que a gente toma. Os outcomes são os resultados que essas ações podem gerar. Porque a gente pode fazer um monte de coisa, um monte de ação, e não gerar resultado nenhum. Mas o que se espera de uma ação de mudança de política? Que haja comportamento coerente com o que está na política. Então, pode ir para o próximo slide, por favor?
Então, uma vez que a gente considera que todos os membros do time são confiáveis e são honestos, né, a gente entende que, uma vez que eu mudo a política, que é um output, automaticamente o comportamento de todo o time vai mudar, porque eles vão se adequar à política. E essa mudança de comportamento, a gente só vai saber se gerou um impacto nas nossas entregas só no próximo Kaizen. Então, pode ir para o próximo slide, por favor. E quando que é o próximo Kaizen? Daí vai depender da nossa cadência, né? Isso aí cada time vai escolher. Pode ir para o próximo, por favor. Ah, não, isso daí nós finalizamos. Mas o que é a cadência? A cadência é qual que é o ritmo saudável para o meu time, para que a gente possa estar voltando para as políticas e questionando o nosso processo. Gente, um processo de Kaizen bem conduzido por um time, ele ao longo de um ano, ele gera várias mudanças. O Kaizen, esse processo, essa ideia de modelo que estamos apresentando para vocês, é um modelo que propõe o quê? Que um time, ele não fique muito tempo com as mesmas regras. Ele esteja sempre se adequando ao mercado, se adequando ao mundo que está vivendo, ao ambiente, tanto global, como nacional, como inclusive da própria company, como inclusive da própria tribo, como inclusive da própria squad, ou até mesmo de um problema pessoal de alguém do time que teve que se ausentar, ele teve que se readequar, enfim, ele está sempre mudando. Então, o que eu coloco para resumir, então, e já abrir para a gente conversar, para perguntas e para críticas e para discussão, é assim, o Kaizen que eu vejo que é pontos importantes. Primeiro, as pessoas nunca são culpadas. O que é culpado? É o processo. Por isso que você nunca vai tentar mudar as pessoas, vai tentar mudar o processo. Se tiver num time que tu tem que mudar uma pessoa, você contratou a pessoa errada para o teu time. Essa pessoa está no lugar errado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, uma vez que tu considera que teu time é um time que todas as pessoas que estão, beleza, tão bem contratadas, são top, cara, foca no processo. E segundo, documentação. A gente precisa documentar o processo. Porque vocês sabem que se não tiver escrito lá, tudo pode ser questionado. Eu tenho um cara que é um meu melhor amigo, né? Que a gente passou anos, décadas já junto, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Nós abrimos um negócio junto, é o André, inclusive, que está aí. Nós abrimos uma empresa junto, cara. Nós ficamos 15 anos com uma empresa. Tudo que a gente decidia em reunião, a gente registrava. Porque mesmo sendo o melhor amigo, nós podíamos esquecer, podia falar assim, cara, pô, eu não lembro desse combinado. Eu não lembro se foi isso ou não foi isso que foi tratado. Então, tudo a gente registrava. Porque uma vez registrado, não tem como questionar. Entende? E aí fica mais fácil de fazer diagnóstico, encontrar causas de problemas. Bem, pessoal, é isso. Daí eu abro, por favor, para a gente poder bater um papo. Acho que tem uns minutinhos ainda, 5 minutos, 6. E obrigado pelo tempo. Pode ir falando na ordem da fila. Pode falar, Vanessa. Né, eu só ia comentar que eu gostei bastante dessa forma, né, de enxergar, e que, querendo ou não, ainda assim são feedbacks. E parabéns pela apresentação, ficou bem legal, gostei. Obrigado, Vanessa. E aí, pessoal, mais alguém quer compartilhar alguma experiência? Eu sei que tem um pessoal aí sênior aí também para compartilhar alguma coisa. Sandro, acho que complementando só as falas que você acabou de falar, né? A parte da documentação ali, a gente pode ter uns exemplos bem práticos, né? Que seriam as etapas do nosso processo ali, né? Seja o Ready for Dev, In Progress, Code Review. É bem legal a gente ter bem transparente o que cada uma dessas etapas é responsável, né? E o ideal também é que a gente não tenha muitas responsabilidades por cada uma dessas etapas, porque se a gente vê que, que está sendo feito o teste de regressão, está sendo desenvolvido a tarefa, os codes reviews, revisões em um único status, a gente sabe que essa coluna não define a realidade do nosso processo, né?
Então, quanto mais separadinho, quanto mais por definido as etapas do nosso fluxo de trabalho, melhor vai ser os entendimentos para o pessoal do time, né? Então, é um bom ponto de partida para a gente estar documentando o nosso processo, né? A gente passar por cada coluna e pensar, tá, aqui na coluna de Ready for Dev, a tarefa tem que estar pronto e tem que ter uma definição de pronto nela, né? Para que quem for pegar ela saiba que ela tem que desenvolver isso e a tarefa só vai ser dada como pronto quando ela passar pelos requisitos, né? Que daí a gente pode definir como a tarefa tem que ter testes unitários, a tarefa tem que ter aprovação de design, se for o caso de front-end, né? Então, esse tipo de regrinha, né, por cada uma das colunas, é uma sugestão de ponto de início, né, para a documentação do Kaizen. E esse tipo de coisa que nem o Sandro comentou, ela muda a cada semana, né? A gente sempre tem que estar refletindo a situação atual do nosso time, da nossa companhia, né? E se isso muda, as políticas, elas também têm que mudar. Isso eu chamo de, legal, obrigado, Lucas, chama de critério de handoff, né? O handoff é quando uma demanda muda de uma função para outra. E, na verdade, um board, quando a gente monta um board com colunas, cada coluna é uma função, uma etapa do processo. Quando os critérios do handoff estão bem feitinho, tá bem claro o que cada etapa propõe agregar no trabalho que a gente está entregando, né? Então, isso é importante questionar, pô, quais são os critérios de handoff de cada etapa, né, como o Lucas está colocando. Isso um bom começo para documentar. E se está muito tempo com o mesmo board sem mudar e sem questionar ele, é provável que fazendo um Kaizen, questionando cada etapa, mudanças acontecerão, assim, e talvez até o processo vai ajudar em alguns pontos no processo, pode ajudar, né? Às vezes tem uma etapa que nem precisa existir mais, ou está faltando alguma, né? Enfim. Obrigado, Lucas. Bem, pessoal, mais alguma questão? Então é isso. Qualquer coisa, caso queiram conversar, só chamar o Lucas, né? Pode me contatar pelo Slack. Enfim, o time de Cultura Ágil é só nos chamar aí para a gente poder trocar experiências. Só quero aproveitar para lembrar para vocês que hoje a Warren conta com uma squad de agilidade. Essa squad tem o trabalho de pegar boas práticas do mercado e comparar com boas práticas de cada squad que existe hoje, né, dentro da Warren. Então, o que a gente faz? A gente troca essas informações, a gente serve como elétron de valência entre vocês, tá bom? A squad de agilidade não está aqui para dar aula, para querer mostrar como são feitas as coisas, nós somos aqui nós fazemos com que a informação circule dentro da company, tanto de fora do mercado para dentro, que a gente conversa com vários heads de agilidade de outras grandes empresas, trazemos para cá, trocamos com a gente, com nossa maneira de trabalhar, e também nós trocamos entre vocês, tá bom? Entre vocês, que também, eu tenho certeza que tem muito para ensinar, e o nosso papel é esse, somente para que, se um dia a gente bater na porta de alguma squad de vocês, por favor, não nos receba mal, a gente está aqui para contribuir, para somar, tá bom? Valeu, obrigado a todos, então, um abraço, sextou.